Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno nesta quinta-feira com mais uma questão e hoje interpretação de texto. E o tema da questão fala um pouco sobre jogos indígenas. Então, primeiro momento você tem que fazer é ler o texto, depois partir para a questão analisando as alternativas. Então, o título: Esporte e Cultura, análise acerca da esportivização de práticas corporais nos jogos indígenas. Nos jogos dos povos indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais, como as pinturas e adornos corporais, e modernos, como a regulamentação, a fiscalização e a padronização. Então, nos jogos indígenas, nós temos uma mistura do que é tradicional no povo indígena, né? Ou seja, as pinturas, o que eles usam no corpo, e aquilo que é regulamentado, vamos dizer, pelo homem branco, né? A questão da regulamentação, fiscalização, a padronização. Então, mistura-se aí nesses jogos indígenas. O arco e flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para caça e defesa da comunidade da aldeia, né? A gente vê aí, quando se fala de índio, lembrando do arco e flecha e lança, a gente observa que são instrumentos usados para caça e defesa da aldeia. Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia, porém a sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas, com o sentido único da competição. Então perceba, utiliza-se o arco, flecha e lança com o objetivo de competição, mas assemelhado, não é? O arco e a flecha, lançar a flecha em um determinado, por exemplo, obstáculo, ou numa parede, ou precisa derrubar algo com o arco e a flecha. Então nós temos a mistura do que é tradicional com a questão da regulamentação das técnicas, né? E com o que é moderno, vamos imaginar assim, no que tange à questão da fiscalização, da regulamentação e da padronização. Veja, a relação entre os elementos tradicionais e modernos nos jogos dos povos indígenas desencadeou letra A, padronização de pinturas e adornos corporais. Em nenhum momento fala que ficou padronizado essas pinturas e adornos. B, sobreposição dos elementos tradicionais sobre os modernos. Pelo contrário, aqui diz que houve uma conciliação, uma junção entre esses elementos. Letra C, individualização de técnicas apresentadas em diferentes modalidades. Primeiro que nem menciona essas diferentes modalidades. D, legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. Muito bem. Então veja, aquilo que era prática indígena foi legitimado, ficou agora consubstanciado como modalidade esportiva, né? O que era utilizado como prática indígena agora está no âmbito de uma modalidade esportiva e por isso os jogos dos povos indígenas. E, preservação de significados próprios das práticas corporais em cada cultura, até porque não se menciona culturas aqui no texto. Fala-se apenas dos jogos dos povos indígenas. Então, gabarito, letra D. Agora você tem uma missão, copiar a questão no caderno, registrar e você já sabe, né? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.